Começando um vídeo bem especial aqui no canal. Eu tava esperando um pouquinho para falar sobre esse tema porque eu queria não só assistir, o novo Coringa do Joaquin Phoenix, mas eu também queria passar um tempo com esse Coringa. O que eu quero dizer é perceber como ele continuaria na minha cabeça depois de um certo tempo. Porque o Heath Ledger, como vocês sabem, quem acompanha aqui meu canal, ele teve uma importância muito grande na minha vida. Depois que eu assisti o filme do Cavaleiro das Trevas, eu saí de um momento complexo da vida, eu tava muito mal, e aí eu comecei a me dedicar à interpretação graças à qualidade do que o Heath Ledger tinha feito. Eu olhei aquilo e eu não queria necessariamente fazer aquilo, eu queria ir na mesma direção, contar histórias. Então o Heath Ledger, em muitas formas, salvou minha vida. Tenho tatuagem dele e tudo mais. E além do Heath Ledger, eu sempre fui um grande admirador do Joaquin Phoenix. Lá no comecinho do canal, em 2017, também fiz um vídeo aqui contando a história do Joaquin Phoenix. É uma história super triste, tem uma tragédia gigantesca na sua vida, e eu acho muito bonito como ele deu a volta por cima, além de considerar ele, é claro, um grande artista, um dos melhores atores, na minha opinião, o melhor ator da geração. E eu fiquei muito empolgado quando eu descobri que o Joaquin Phoenix ia fazer o Coringa, porque eu acho que poucos atores conseguem de fato fazer esse personagem com tanta qualidade, e eu não tinha dúvida nenhuma que ele entregaria um grande trabalho, mas eu sabia, é claro, que seria diferente. Então esse vídeo aqui não é uma comparação para ver quem foi melhor, longe de mim, eu jamais faria isso porque eu sou um grande fã dos dois. A ideia aqui é perceber as diferenças entre os desafios e também perceber a qualidade de cada um e como eles conseguiram alcançar o mais alto nível. Eu costumo brincar, que o Coringa, o personagem Coringa, ele tá ganhando uma característica bem parecida com a de Hamlet. Vários atores de altíssimo calibre, querem se desafiar com Hamlet, porque é um personagem complexo, é um personagem extremamente bem escrito, mas o Coringa, ele vai em uma outra direção, é um personagem que nasce da ficção, dos quadrinhos, é um personagem que vem se desenvolvendo há muitos anos, e como ele é um personagem dos quadrinhos, ele tem muitas referências, ele tem várias versões, O Hamlet, por mais que ele seja interpretado de formas diferentes, o texto é o mesmo, é o texto do William Shakespeare. O desafio dos dois atores em relação a esses projetos, eles são bem diferentes ao mesmo tempo que estamos falando do mesmo personagem. Isso porque o Joaquin Phoenix é o protagonista do seu filme, afinal de contas Joker é dedicado ao Coringa, e o Heath Ledger é o coadjuvante do seu filme, por mais que ele roube a cena. E qual é a diferença desses dois desafios quando a gente pensa na perspectiva do ator? Se nós formos pegar o desafio inicial, o que podemos imaginar como mais óbvio é: o ator precisa entender qual vai ser a voz do personagem, qual vai ser a risada, como vai funcionar o seu corpo, como aquele personagem pensa e também qual é a sua função dentro do filme. No caso dos dois, como protagonista, o Joaquin Phoenix, ele passa por uma transformação. O filme inteiro se dedica a transformar aquele personagem, o Arthur, no Coringa. Já o Heath Ledger, ele começa já o filme transformado, ele já está no personagem. Quando a gente pensa em Joker, nós temos um filme que vai revelando as motivações para aquele personagem perder a cabeça. E em The Dark Knight, o que nós temos é justamente o oposto. O Coringa do Heath Ledger, ele conta várias histórias de origens diferentes. Por que ele faz isso? Para demonstrar não só a complexidade do personagem e também a sua loucura, como também as possibilidades que poderiam ter levado ele àquele resultado. São várias as possibilidades para se construir um Coringa, Essas histórias de origem são rejeitadas em O Cavaleiro das Trevas. Mas o que acontece é, mesmo como coadjuvante, em todas as cenas que o Heath Ledger aparece em O Cavaleiro das Trevas, ele tem uma função muito definida dentro da cena. Ele é um agente do caos dentro do filme inteiro. Todas as cenas são muito bem feitas, muito bem interpretadas, é claro, mas elas sempre dão mais características para o Coringa do Heath Ledger. Ele não fica apenas reproduzindo aquela criação, ele vai evoluindo com ela. O trabalho do Joaquin Phoenix, ele é um trabalho muito mais próximo de uma sensibilização do público. Nós temos empatia por aquele homem porque ele sofre com a sua doença. Ele tem uma doença, ele tem ali uma condição que o tira a possibilidade de viver uma vida normal. Ele toma remédios, ele ri sem que ele possa ter o controle, e ele está se descobrindo ao longo do filme. Aqui no Joaquin, nós vamos avançando para o precipício. Enquanto o Joaquin Phoenix, o personagem dele talvez tente se controlar diante disso, o do Heath Ledger já está completamente livre.
Existe uma forma muito interessante da gente observar os personagens e as diferenças das propostas. Quando você pensa no Coringa do Joaquin Phoenix, na maior parte do filme, a sensação que é causada, a motivação, as cenas que acontecem com aquele personagem criam pena do público com o personagem. Nós vemos ele sofrendo o tempo todo, nós vemos ele à margem o tempo todo, sendo rejeitado, sendo ridicularizado. Ele no começo do filme não é uma pessoa ruim. O filme vai destruindo aquele personagem, deixando ele cada vez mais próximo do seu fim. Já o do Heath Ledger, nós não sentimos pena por ele, e a empatia que sentimos não é uma empatia de se sensibilizar com o personagem. Ela está muito mais conectada à mesma sensação que temos quando assistimos ao filme Hannibal Lecter. Quando nós pensamos no Hannibal, nós não temos empatia pelo personagem, mas ficamos fascinados por ele, justamente porque não fazemos a menor ideia do que ele vai fazer na próxima ação. Nós não sabemos o que ele vai construir dentro daquela história. Então é uma atração criada justamente pelo não saber, por querer ser surpreendido por aquele personagem. Isso acontece também com Joaquin Phoenix, mas principalmente no terceiro ato do filme, quando ele de fato se transforma no Coringa. O que eu acho interessante, observando hoje esses dois atores, é saber que eles com certeza entregariam um grande trabalho diante desse personagem. Isso porque, dentro de toda a filmografia deles, você vai encontrar não apenas boas escolhas, mas, além de grandes personagens, eles sempre conseguiram encontrar a linha para conduzir aquele personagem da melhor maneira possível. Um ator, quando vai se deparar com um personagem, ele tem como matéria-prima justamente o roteiro, as conversas com os realizadores, principalmente com o diretor, para entender qual é aquele personagem. No caso do Heath Ledger, a gente vê uma transformação que está muito baseada também no seu figurino, na sua maquiagem. Já o Joaquin Phoenix também usa isso, mas a sua transformação física é mais aparente. Ela foi mais importante para o que a gente vê dentro do filme. Por mais que fisicamente o Heath Ledger também apresente uma bela proposta, ele tem vários ticos com seus personagens. Esses atores, eles são incríveis porque eles fazem grandes escolhas dentro do personagem. Eu não gosto de ficar repetindo esse exemplo, mas o próprio Jared Leto, ele demonstrou pra gente não ter escolhido o melhor projeto possível para fazer o seu Coringa. Essa é a grande defesa daquele ator, Ele diz que tudo que ele entregou não é aquilo que está em cena, então nós já temos esse ponto. Ele não escolheu um bom projeto, ou ele imaginou que estava em um projeto melhor e não estava. Mas também dá pra perceber que as escolhas que ele fez para representar o Coringa não casaram muito com o que ele propôs, acabou não rolando. Aqui nós temos o Joaquin Phoenix propondo algo que vai numa direção completamente diferente do Heath Ledger. E não é porque é diferente que é pior ou melhor. É exatamente no mesmo patamar, no mesmo nível. São grandes atores aproveitando o material para criar obras fantásticas. E percebam que não é uma questão de ser o protagonista ou não, mas sim de ter grandes cenas e de construir o seu personagem com as melhores ferramentas à sua volta. Eu sou completamente apaixonado pelo trabalho desses dois atores. Eu gosto muito do Batman, gosto muito de todos os vilões. Então, vocês podem imaginar como foi gigantesco o meu prazer de assistir esses dois atores fantásticos no cinema, representando esse personagem icônico dos quadrinhos. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima!